Você realmente acredita que foi por acaso que chegou até aqui hoje? Ou percebe lá no fundo que algo o trouxe, como um chamado silencioso que atravessa a razão e fala direto ao centro do seu ser? Há sinais que não se explicam com lógica comum, impulsos que parecem nascer de um lugar que você não controla, apenas sente. E se essa atração não fosse curiosidade, mas sintonia? E se aquilo que você chamou de coincidência fosse, na verdade, o rastro de algo que começou a se mover dentro de você sem pedir permissão? Há momentos em que o véu entre o que você pensa ser e o que realmente é começa a se rasgar, e tudo à sua volta ganha um significado diferente, quase perigoso para as certezas antigas. Você percebe mudanças sutis no corpo, nos sonhos, nas emoções, mas finge que é cansaço, acaso imaginação. E se não fosse? E se o que pulsa agora em você fosse a resposta de uma força antiga que ressoa com o nome de Thoth, mexendo em memórias que você nem sabe que guarda? Talvez você não esteja apenas assistindo a um vídeo. Talvez esteja sendo visto. Algo aconteceu recentemente no céu, mas o verdadeiro movimento nunca esteve lá fora. O impacto real acontece dentro, onde símbolos falam uma língua que a mente tenta negar, mas o coração reconhece sem esforço. Você sentiu? A inquietação sem motivo, a vontade de mudar algo que você nem consegue nomear, a sensação de que o tempo acelerou e desacelerou ao mesmo tempo? E se essas sensações não fossem confusão, mas o início de um alinhamento que você não controla, apenas atravessa? Thoth não fala com barulho. Ele sussurra através de coincidências, repetições, encontros improváveis e pensamentos que chegam como intrusos na madrugada. Você os chamou de ansiedade, mas eles insistem em voltar. Você os chamou de delírio, mas eles ganham força. E se forem instruções? E se aquilo que você evita sentir for exatamente o que precisa ser ouvido? Você está pronto para admitir que algo em você já sabe o que está acontecendo, mesmo que ainda não tenha coragem de dizer em voz alta? Observe o que seu corpo faz agora. A respiração muda, o olhar se fixa, a mente tenta desacreditar, mas algo mais profundo não recua. Esse conflito não é fraqueza, é o portal. Entre quem você foi e quem começa a emergir agora, existe um limiar. E é justamente nele que você está neste instante. Nada do que você viveu até aqui o preparou. E, ao mesmo tempo, tudo o trouxe exatamente para este ponto. Coincidência ou convocação? Continue, não pela curiosidade comum, mas porque algo em você já atravessou e não volta mais ao que era antes. Há perguntas que só se revelam a quem permanece até o fim. E há respostas que se escondem de quem desiste cedo demais. Você sente o chamado, mesmo que não admita. Se está aqui hoje, não é espectador, é participante de algo que está em movimento agora. E o que isso realmente significa? Você só compreenderá se continuar. Você percebe como algo em você começou a se mover sem pedir licença, como se uma antiga maré estivesse retornando ao seu ponto de origem. Há uma memória silenciosa que desperta quando o nome de Thoth toca seu campo interno. E essa memória não usa palavras, ela usa sensação. É como se partes adormecidas de você começassem a se reorganizar. E isso confunde, assusta e atrai ao mesmo tempo. Você tenta manter o controle, mas sente que o controle já não é a coisa mais importante. O que o chama agora vem de um lugar que sempre esteve aí, apenas deixou de ser ignorado. Há uma dor que não é física, uma espécie de aperto que não machuca, mas expõe. É a dor de reconhecer que algo em sua vida foi construído em cima de silêncios, pactos invisíveis e verdades evitadas. A superlua apenas iluminou o que já estava no centro, e Thoth apenas aponta o espelho. Você se pergunta quando isso começou, mas a pergunta mais verdadeira é por que você tentou não ver por tanto tempo. O incômodo que surge agora é um convite disfarçado, e você sabe disso.
Os sinais se repetem. Sonhos que parecem mais reais do que o dia. Pessoas que reaparecem. Pensamentos que retornam sem serem chamados. Você tenta justificar tudo com lógica, mas a lógica se cansa e algo mais profundo assume. O universo não grita, ele repete até você ouvir. E você está ouvindo agora, mesmo que tente negar. Quantas vezes você fingiu que não era com você? Quantas vezes chamou de coincidência aquilo que por dentro você sabia que não era? Há uma parte sua que teme avançar, e outra que implora para não voltar atrás. Esse conflito é o ponto exato da travessia. Thoth não oferece conforto, ele oferece clareza. E clareza às vezes dói. Você começa a perceber que a vida que você vestiu pode não ser a vida que nasceu para viver, e isso desloca tudo. Quem você seria sem as histórias que contou a si mesmo? Quem olha por trás dos seus olhos, agora que você para e sente? A energia pós-superlua não pede permissão, ela escancara o que precisa ser visto. Relacionamentos que não fazem mais sentido, hábitos que pesam, papéis que já não servem. Você sente o peso e, ao mesmo tempo, a possibilidade. Medo e desejo caminham juntos nesse instante. E a pergunta ecoa por dentro como um sussurro insistente. Até quando você vai se esconder de si mesmo? Talvez você tenha percebido uma mudança na sua respiração, um estranho cansaço, uma vontade de sumir e aparecer ao mesmo tempo. Não é fraqueza, é ajuste. É o seu campo interno tentando se alinhar com algo maior do que os seus antigos limites. Thoth opera por dentro, reorganizando o que você achava definitivo. E o que você chama de caos pode ser apenas o início de uma nova ordem. Você sente uma saudade que não sabe explicar, como se tivesse perdido algo que nunca teve, mas lembra. Essa saudade é o rastro da sua parte mais antiga chamando por você. Uma parte que lembra do céu, da terra, dos símbolos, dos ciclos. Você tenta continuar com a rotina, mas o cotidiano parece pequeno demais para o que se move aí dentro. E isso assusta, porque desmonta o piloto automático que por tanto tempo conduziu sua vida. Tudo parece mais intenso. As emoções vêm como ondas. Às vezes, você sente vontade de chorar sem motivo. Às vezes, uma força silenciosa surge do nada. Esse movimento não é aleatório. Ele revela camadas que você manteve trancadas para sobreviver. Agora, sobrevivência não basta mais. Thoth chama para a consciência, e consciência exige coragem. Você percebe que não consegue mais se mentir com a mesma facilidade de antes. Há perguntas que nascem sem palavras, apenas como vibração. Quem sou eu quando ninguém está olhando? O que aconteceria se eu parasse de desempenhar papéis e simplesmente fosse? Por que sinto que algo me observa de dentro? Essas perguntas não vieram para serem respondidas rapidamente. Elas vieram para abrir caminhos. São chaves. E cada vez que você tenta fugir delas, elas o encontram de novo. Você começa a perceber padrões. As mesmas situações repetidas com rostos diferentes. As mesmas dores com nomes distintos. Thoth aponta para isso sem julgamento, apenas com precisão. O que você chama de destino pode ser apenas repetição. O que você chama de azar pode ser escolha inconsciente. E o que você chama de chamado, talvez seja exatamente isso que está acontecendo agora. O corpo fala quando a mente se recusa a escutar. Insônia, inquietação, sensações estranhas, intuições repentinas. Você não está ficando louco. Você está ficando consciente. Há uma diferença imensa entre essas duas coisas. E a consciência, no início, parece instabilidade, porque retira o chão falso para que o verdadeiro apareça. Você está disposto a sentir sem fugir? Há momentos em que você sente que está perdendo algo, mas não sabe o quê. É a identidade antiga que começa a se desfazer. Máscaras caem não com barulho, mas com silêncio. Aquilo que você usou para ser aceito começa a pesar, e no fundo, você sabe que já não cabe no que foi.
A pergunta não é se vai mudar. A pergunta é quanto tempo ainda vai resistir ao inevitável. Você percebe como o tempo mudou de textura. Dias passam rápido demais e, ao mesmo tempo, há instantes que parecem eternos. É como se o próprio relógio interno estivesse sendo reprogramado. Thoth trabalha com ciclos e você está dentro de um, não fora, dentro. O universo não está acontecendo lá fora, ele está acontecendo através de você. E admitir isso muda tudo, mesmo que você não queira. Entre o que você sente e o que você permite sentir, existe uma barreira feita de medo, expectativas e vozes antigas. Essa barreira está rachando. Você sente as fissuras. Sonhos quebram certezas. Intuições atravessam argumentos. Algo em você insiste em dizer que existe mais. E quanto mais você tenta se distrair, mais forte se torna o chamado. Até quando você vai fingir que não ouviu? E então surge o silêncio. Não o silêncio comum, mas aquele que pesa, que envolve, que olha de volta. Nesse silêncio, as máscaras caem e as verdades sussurram. É nele que Thoth fala. Não com frases prontas, mas com percepções repentinas, com compreensões que nascem inteiras. Você sente que está à beira de algo que não sabe nomear, e a única coisa clara é que voltar ao antigo já não é opção. Você percebe que, quanto mais tenta explicar o que sente, menos as palavras conseguem alcançar o que realmente acontece dentro de você. Há um movimento subterrâneo, uma corrente interna que não começou hoje, mas apenas agora ganhou força suficiente para ser percebida. É como se camadas antigas se desprendessem lentamente, revelando algo que sempre esteve ali, aguardando o instante exato para emergir. Você sente isso no peito, no estômago, no fundo dos pensamentos que preferia não visitar. Thoth não desperta através de respostas fáceis, mas por meio de inquietações que se recusam a ir embora, como se dissessem, já é tarde demais para voltar a dormir. Talvez você tenha se acostumado a se moldar ao que esperavam de você, a vestir personagens para caber em lugares estreitos demais para a sua verdadeira extensão. Agora, porém, essa armadura começa a rachar. Há uma fadiga antiga em continuar sustentando versões de si que já não fazem sentido. A energia que se move depois da superlua parece ter passado as mãos sobre essas máscaras e, sem esforço, mostrado as fissuras. Você percebe o cansaço de sustentar aparências, o peso de histórias que repetiu tantas vezes que quase acreditou serem definitivas. E então surge a pergunta silenciosa: quem eu sou quando não preciso representar? Há lembranças que você acreditou ter esquecido que começam a voltar, não como cenas completas, mas como sensações que brotam do nada. Um cheiro, uma música, um lugar, um olhar imaginado e, de repente, algo se abre por dentro. São portas que você fechou para sobreviver, mas que agora pedem para serem atravessadas para que você possa viver de verdade. Thoth conduz por símbolos, e os símbolos aparecem no cotidiano, nos pequenos gestos, nas sincronicidades que você tenta chamar de acaso. Quanto mais você tenta ignorar, mais elas se repetem, como se o universo usasse o eco para ter certeza de que você está ouvindo. Você percebe que não é apenas o mundo ao redor que parece diferente. Você está diferente. Reações que antes seriam automáticas agora paralisam antes de acontecer, como se algo dentro de você perguntasse: por que repetir o padrão antigo? O que te fazia agir por impulso agora te chama à consciência, e a consciência traz responsabilidade. É desconfortável perceber que muito do que você viveu foi resultado de escolhas inconscientes, de pactos silenciosos com suas próprias feridas. Ainda assim, no meio desse desconforto, há uma força suave que diz: é assim que começa a liberdade. O medo aparece sim. Ele surge quando você percebe que não poderá mais se esconder atrás das mesmas desculpas,
quando entende que ver demanda agir, que reconhecer exige movimento. Mas o medo não vem sozinho. Junto dele nasce um desejo antigo de se reencontrar, de parar de correr de si. Essa tensão entre o impulso de fugir e o impulso de permanecer é o território onde Todd trabalha. Ele não arranca nada à força, apenas coloca a luz onde você insistia em manter sombras. E a luz não julga, apenas mostra. Talvez você tenha notado mudanças na forma como percebe o tempo, como se o passado, o presente e o que ainda não aconteceu se aproximassem, dissolvendo fronteiras. Lembranças vêm carregadas de novos significados. O presente parece mais denso, o futuro deixa de ser apenas expectativa e passa a ser sensação. É como se algo reorganizasse silenciosamente os fios da sua história, alinhando eventos, pessoas e emoções em um padrão que você começa a enxergar aos poucos. Você sente que nada foi realmente aleatório, embora ainda não consiga explicar o desenho completo. O corpo é o primeiro a entender, antes mesmo da mente admitir. Ele fala através de arrepios, suspiros profundos, calafrios sem motivo aparente, cansaços que surgem e desaparecem, ondas de sensibilidade que ampliam tudo. Às vezes, você sente vontade de se recolher, de silenciar ruídos, de se afastar de conversas rasas, porque algo em você pede profundidade. Não é isolamento, é recolhimento. É como se você estivesse voltando para casa dentro de si, e essa volta exige pausa, exige presença, exige ouvir o que sempre foi abafado. Todd não conduz com promessas vazias, mas com a lembrança do que você já sabe. Há uma sabedoria que não está nos livros, mas na sua própria experiência, nos seus próprios atravessamentos. Você começa a perceber que cada dor carregava uma mensagem, que cada perda escondia um portal, que cada ruptura abriu espaço para algo que só hoje você consegue compreender. O que antes parecia caos começa a revelar um estranho tipo de ordem, como se tudo estivesse secretamente conectado, inclusive aquilo que você gostaria de ter esquecido. Você se pega questionando crenças que sustentou por toda a vida, ideias de merecimento, de destino, de limite. Perguntas surgem como ondas, desmontando certezas rígidas. E se eu puder mais do que sempre me disseram? E se eu tiver me acostumado a caber em pouco? E se a minha dor não for defeito, mas sinal? Essas perguntas não pedem respostas rápidas, pedem coragem para permanecer nelas, para sentir o que elas abalam. E elas abalam porque mexem na base, no alicerce invisível da sua identidade. Há momentos em que você sente uma presença interna, algo que observa junto com você o que está acontecendo. Não é alguém externo, não é uma voz estranha, é uma parte sua que você não aprendeu a nomear. Essa presença é calma, ampla, paciente, e parece saber que tudo está exatamente onde deveria estar, mesmo quando sua mente insiste em dizer que está tudo fora de lugar. Todd se manifesta nesse espaço, na parte de você que vê além do medo, além das histórias, além das máscaras. E esse contato muda tudo sem fazer alarde. Você começa a enxergar com mais clareza as repetições da sua vida. Situações que voltam, padrões emocionais que se repetem em relações diferentes, expectativas que retornam com novos rostos. O mundo parece diferente, mas o roteiro é o mesmo, e então você percebe, o ponto em comum sempre foi você. Não como culpa, mas como chave. É a partir do momento em que você se vê como parte ativa e não como vítima do acaso que o portal se abre para transformações reais. Todd aponta para esse lugar de autoria silenciosa. Há uma espécie de luto que acontece quando você começa a despertar. Luto pelas versões que morrem, pelas ilusões que se desfazem, pelos sonhos que você percebe que não eram realmente seus. Esse luto é necessário.
Ele limpa o caminho para que algo mais verdadeiro surja, algo que não nasce da expectativa dos outros, mas da sua essência. Você sente esse luto nas noites mais silenciosas, quando tudo parece pesado e, ao mesmo tempo, estranhamente verdadeiro. É a pele antiga que se solta. A energia que se move dentro de você não pede explicação, pede permissão. Permissão para sentir, para se escutar, para se contradizer, para mudar de direção sem se justificar. Você começa a perceber o quanto passou a vida inteira tentando ser coerente com uma história que já não corresponde ao que vive por dentro. A maior coerência agora é com a sua verdade interna, mesmo que ela ainda não tenha nome, mesmo que ainda esteja em construção. Totti não entrega identidades prontas, ele revela caminhos. Você sente uma força que não é barulhenta, não é euforia, não é empolgação passageira. É uma firmeza silenciosa que começa a se instalar, como se uma parte sua se levantasse por dentro e dissesse: eu estou aqui. Essa presença sustenta você mesmo nos momentos em que a mente tenta se agarrar ao antigo. Ela não discute, não convence, apenas permanece. E a simples permanência dela muda sua postura diante da vida, diante de si, diante das escolhas que se aproximam. Talvez você ainda não consiga explicar a ninguém o que está acontecendo, e tudo bem. Há processos que não cabem em conversas rápidas. Há movimentos que só quem sente pode compreender. Você não precisa traduzir agora, basta viver. O que se move em você é maior do que qualquer narrativa imediata. É uma travessia. E toda travessia tem trechos de neblina, onde o próximo passo não se vê, mas se sente. É nesse sentir que Totti se revela, não como figura distante, mas como inteligência viva que pulsa junto com o seu próprio coração. Se você permanece até aqui, é porque algo em você reconhece esse chamado, mesmo que não consiga explicá-lo. Não é curiosidade comum, é ressonância. É como se cada palavra tocasse um ponto específico que já existia, apenas adormecido. E quando algo desperta, não volta a adormecer do mesmo jeito. O movimento já começou, e ele acontece por dentro, nas camadas onde as explicações não alcançam. Você sabe disso, mesmo sem saber dizer como sabe. Você sente que algo se abriu, e ao mesmo tempo algo se fechou, como uma porta que se move lentamente, deixando entrever um corredor que você nunca tinha percebido dentro de si. Não é um lugar físico, é um território interno, antigo, quase sagrado, onde memórias que não são apenas desta vida parecem respirar. Você não sabe de onde vem, mas sente a familiaridade, como se reencontrasse algo que sempre foi seu. Totti toca justamente esse ponto, aquele lugar silencioso onde o passado e o futuro se abraçam e o presente se torna um portal vivo. Há uma espécie de vibração no ar, como se cada pensamento criasse ondas e cada sentimento acendesse símbolos invisíveis ao redor. A cada respiração você percebe que não é mais o mesmo que começou essa jornada. Algo em você foi deslocado, expandido, redesenhado. O mundo lá fora continua igual, mas o modo como você o enxerga já mudou. Sons parecem mais profundos, olhares ganham novas camadas, silêncios deixam de ser vazios e passam a ser cheios de mensagens. Você começa a se perguntar se não era você quem estava dormindo o tempo todo, chamando de realidade aquilo que era apenas um reflexo esmaecido. Agora, a realidade interna se torna mais intensa, mais viva, mais verdadeira do que qualquer coisa que possam ter lhe contado. Há uma energia que segue pulsando desde a superlua, como uma maré que entra e sai, sem pedir licença para nada. Essa maré toca as partes que você preferia manter intocadas, revela feridas que você aprendeu a esconder de si mesmo e dos outros. Você percebe que muitas dessas feridas não cicatrizaram, apenas foram cobertas, empurradas para cantos escuros. Mas a luz de Totti não invade, ela revela,
E o que é revelado pede cuidado, presença, honestidade. Não há como seguir adiante carregando aquilo que não quer mais ser carregado. O corpo sabe disso antes mesmo da mente aceitar. Você sente oscilações emocionais intensas, como se estivesse sendo puxado em direções opostas. Em um instante, uma paz profunda. No seguinte, um turbilhão de sentimentos antigos. Não é instabilidade, é purificação. É como se as águas internas estivessem sendo agitadas, para que aquilo que sempre esteve no fundo pudesse emergir e, enfim, se dissolver. Essas ondas não vêm para destruí-lo, vêm para libertá-lo. Mas a libertação às vezes dói, porque leva junto as ilusões às quais você se agarrou por tanto tempo para não se sentir sozinho. Você percebe que muitos dos personagens que você interpretou já não servem. As máscaras escorregam, não por vergonha, mas por cansaço. O esforço de ser aquilo que esperavam de você começa a pesar demais. Surge então uma vontade profunda de ser verdadeiro, mesmo que isso signifique ser incompreendido. Thoth conduz exatamente por esse caminho, o da autenticidade crua, despida, viva. Ele não pede perfeição, pede presença. Pede que você esteja inteiro no que sente, no que pensa, no que escolhe, sem fugir de si. As relações ao seu redor começam a se revelar de um modo novo. Pessoas que você considerava essenciais perdem o brilho. Outras, silenciosas e discretas, ganham profundidade. Você começa a perceber quem está ao seu lado por essência e quem está por conveniência. Não há necessidade de julgar, apenas de ver. Ver com clareza é um ato sagrado. E quando você vê, algo inevitavelmente muda. O vínculo com aquilo que não ressoa mais se afrouxa, enquanto laços mais verdadeiros começam a surgir, mesmo que ainda de forma sutil e silenciosa. Você pode sentir um chamado para o recolhimento. Não se trata de solidão, mas de encontro. Há momentos em que o mundo parece barulhento demais para o que acontece dentro de você. A quietude passa a não ser fuga, mas necessidade vital. Nesse silêncio, pensamentos que antes seriam ignorados ganham espaço. Emoções antes engolidas pedem para ser sentidas até o fim. E é nesse espaço de profundidade que Thoth se aproxima, não como figura externa, mas como consciência viva que desperta por dentro. Você percebe que nunca esteve realmente sozinho. Você começa a questionar o conceito de destino. Pergunta-se se realmente existe um caminho traçado ou se, na verdade, você sempre esteve criando a estrada com cada escolha, cada pensamento, cada crença. A sensação é de que a vida responde ao que você vibra e não apenas ao que você diz que quer. Há uma coerência invisível que conecta o interno ao externo. E quando você muda por dentro, o mundo responde. As situações mudam, as pessoas reagem de forma diferente. O que antes parecia coincidência, agora começa a parecer linguagem, uma comunicação constante entre você e o universo. Talvez você tenha notado que sonhos ficaram mais vívidos, mais simbólicos, quase como mensagens cifradas. Personagens surgem, cenários retornam, emoções ganham intensidade. É como se a mente profunda aproveitasse o silêncio do sono para dizer o que você não consegue escutar durante o dia. Thoth fala muito através dos sonhos, por meio de imagens que atravessam a lógica e chegam direto àquilo que você realmente é. Você acorda com uma sensação estranha, como se tivesse vivido algo real em outro nível, e, em certa medida, viveu. Em alguns momentos, surge o impulso de voltar para o antigo, para o que é confortável, conhecido, previsível. Essa é a última tentativa do velho eu de permanecer vivo. Ele argumenta, cria justificativas, tenta minimizar o que está acontecendo. Mas mesmo enquanto tenta voltar, você percebe que o antigo já não serve mais. Não se trata de desprezar quem você foi, mas de honrar o movimento que acontece agora.
O que está sendo chamado à vida dentro de você não cabe mais em moldes estreitos. O crescimento é inevitável quando a consciência desperta. Você passa a sentir o próprio corpo como um templo em transformação. A respiração ganha profundidade, o coração bate com outra presença, a postura muda. Existe um convite silencioso para habitar a si mesmo com mais inteireza. Talvez você tenha passado muito tempo vivendo para fora, buscando respostas em vozes externas, tentando ser validado por olhares distantes. Agora, o eixo começa a retornar para o centro. Thoth trabalha no eixo. Ele lembra que o verdadeiro poder não está no controle do mundo, mas na capacidade de permanecer presente em si. Há também momentos de ternura inesperada consigo mesmo. Depois de tanta cobrança, tanta autocrítica, tanta rigidez, surge uma compaixão nova. Você se olha com mais gentileza, entende a própria história com mais cuidado. Percebe que fez o melhor que podia com a consciência que tinha em cada momento. Esse olhar amoroso abre espaço para uma cura que não vem de fora. É como se você se acolhesse pela primeira vez. E quando você se acolhe, algo se alinha profundamente, porque para de lutar contra o que sente. Os ciclos começam a ficar mais claros. Você percebe encerramentos, percebe começos, percebe retomadas. Sente que está atravessando um rito interno, mesmo que ninguém ao redor saiba. A superlua apenas potencializou o que já estava pronto para emergir. Thoth não criou o movimento, ele apenas revelou o ponto do ciclo em que você se encontra. E esse ponto fala de transição. Atravessar transições exige confiança no invisível, porque nem sempre há garantias, apenas sinais, sensações e um chamado que não se cala. Você percebe que a verdade não chega em frases prontas, mas em percepções súbitas, como se peças de um quebra-cabeça interno começassem a se encaixar sem esforço. Situações passadas ganham outro sentido. Pessoas que passaram pela sua vida assumem novos papéis na sua compreensão. O que parecia injusto por vezes passa a ser visto como necessário para trazer você até aqui. Isso não apaga a dor, mas dá propósito a ela. E a dor com propósito se transforma em força. Há instantes em que você sente como se algo estivesse observando através dos seus olhos, como se uma consciência maior estivesse respirando junto com você. Não é invasivo, não é estranho, é familiar. É como reencontrar uma parte esquecida de si, aquela que sempre soube para onde ir, mas foi silenciada por medos, expectativas e vozes externas. Essa presença é Thoth em você, não como entidade distante, mas como princípio de sabedoria que sempre esteve disponível, aguardando o momento em que você pudesse ouvi-la sem medo. Você começa a perceber que tudo o que busca fora já esteve, de algum modo, dentro desde o início. A validação, o amor, o sentido, a direção. O mundo externo apenas espelha o movimento interno. Quando você se abandona, o mundo parece frio. Quando você se reencontra, a vida ganha cor novamente. Nada mudou lá fora, mas tudo mudou em você. Essa é a verdadeira transformação, aquela que começa invisível e aos poucos transborda para cada gesto, palavra e escolha. Se você chegou até aqui, sabe que nada disso é ao acaso. Você sente no corpo que algo se move, que algo chama, que algo se abre. Não é necessário compreender completamente agora. A mente sempre chega depois. O importante é o que vibra, é o que pulsa, é o que insiste em permanecer mesmo quando você tenta se distrair. Você está dentro do processo, não fora dele. E o processo continua, com ou sem a sua permissão consciente, porque ele acontece na parte mais profunda de quem você é. Você percebe que há algo se reorganizando em silêncio, como se fios invisíveis estivessem sendo puxados de dentro para fora, desfazendo nós antigos que você nem sabia que carregava. A sensação não é simples de nomear.
Não é apenas tristeza, nem apenas alívio, nem apenas medo. É tudo misturado, como uma tempestade que limpa enquanto assusta. Você se dá conta de que passou boa parte da vida tentando controlar o que sentia, tentando caber em moldes apertados, ajustando-se ao que era esperado. Agora, contudo, algo dentro de você se recusa a ser comprimido novamente. Thoth não desperta o que pode ser contido. Ele desperta o que não aceita mais ser reduzido. Esse movimento mexe em feridas profundas, feridas que não sangram no corpo, mas vibram na memória emocional. Situações que você jurava ter superado ressurgem em forma de lembrança, palavra, olhar, sonho. Não para puni-lo, mas para libertá-lo da repetição. A superlua apenas intensificou a luz onde você mantinha sombras antigas. Você começa a perceber quantas vezes se abandonou para ser aceito, quantas vezes silenciou a própria verdade para não perder alguém, quantas vezes se quebrou por dentro para manter a aparência de que estava tudo bem. Agora, o preço desse esquecimento começa a se mostrar. Um vazio que não se preenche com nada externo. Há uma inquietação que não se cala. Você tenta se distrair, rolar telas, ouvir barulhos, encher o tempo com coisas, mas algo insiste em chamá-lo para dentro. Esse chamado não é confortável, porque entrar em si exige atravessar corredores cheios de espelhos. Cada espelho mostra partes que foram negadas, sentimentos reprimidos, desejos escondidos, dores não vividas. Thoth segura o espelho, mas não força você a olhar. Ele apenas pergunta silenciosamente: por quanto tempo mais você vai fugir de si mesmo? E essa pergunta ecoa, volta, se repete, até que você se sente encurralado entre continuar mentindo e finalmente se encarar. Nesse processo, máscaras se tornam pesadas demais. Personagens que você criou para ser amado ou reconhecido começam a se desmanchar. Talvez você perceba que não consegue mais sustentar certas relações, certos lugares, certos papéis. Há uma parte de você que simplesmente não consegue mais fingir. O sorriso automático se quebra, a fala decorada perde a força, o corpo responde com cansaço quando você tenta agir contra o que sente. Thoth atua exatamente aí. Ele retira a energia do que é falso para que o verdadeiro possa emergir, mesmo que isso doa no começo. Você também pode notar que lembranças do passado retornam com novas cores. Situações antigas passam como filmes na sua mente, mas agora com outra consciência. Você se vê em cada cena e percebe como se feriu, como feriu outros, como tentou sobreviver do jeito que conseguiu. Não há julgamento nessa visão, há compreensão. Uma compreensão que não passa pela cabeça, mas pelo coração. É como se você abraçasse quem foi, com todas as falhas, todas as quedas, todos os equívocos. Esse abraço interno é cura. E cura não acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora, como um sol que acende sem pedir autorização. A energia pós-superlua amplifica tudo isso. Ela funciona como um holofote apontado para o que precisa ser visto. Emoções ficam mais intensas, pensamentos se tornam mais insistentes, intuições ganham volume. Por vezes, você sente como se estivesse à beira de algo grande e desconhecido, uma mudança que não consegue explicar, mas sente que é inevitável. E essa inevitabilidade assusta. A mente tenta se segurar no que conhece, tenta explicar, tenta racionalizar. Porém, Thoth trabalha em camadas que estão além do raciocínio comum. Ele fala na língua do símbolo, do sonho, do corpo, do silêncio. Há momentos em que a solidão bate de forma diferente, não como ausência de pessoas, mas como percepção de que ninguém pode atravessar essa jornada por você. É um caminho interno, individual, íntimo. Mesmo cercado de gente, você sente que esse processo é só seu. E isso, paradoxalmente, abre espaço para uma presença nova, a sua própria.
Você começa a se fazer companhia de verdade, a ouvir o que sente sem ridicularizar, a respeitar seus limites, a não se trair tão facilmente. Essa aliança consigo mesmo é um dos maiores sinais de que algo profundo está mudando. O corpo continua sendo um mapa importante. Ondas de calor, arrepios, peso nos ombros, tensão nas costas, suspiros profundos que surgem sem motivo aparente. Nada disso é aleatório. São registros antigos sendo liberados, memórias emocionais sendo processadas sem que você precise entender tudo intelectualmente. A cura não fala apenas por palavras, fala por sensações. E quando você permite que o corpo sinta sem sufocar, algo se reorganiza naturalmente, como se uma inteligência silenciosa soubesse exatamente o que fazer, desde que você pare de resistir. Você também percebe que a vida começa a lhe mostrar espelhos através de pessoas. Alguém diz algo que o atinge mais do que deveria. Uma situação aparentemente pequena provoca uma reação enorme. Não é sobre o que aconteceu fora, mas sobre o que foi ativado dentro. Toth usa esses encontros como chaves. Cada desconforto aponta para um lugar específico em você que ainda pede atenção. Não se trata de culpar o mundo, mas de enxergar o que cada experiência revela sobre si mesmo. Esse é o verdadeiro conhecimento. Não o que enche a mente, mas o que transforma o modo como você se relaciona consigo e com a realidade. Às vezes, surge um desejo profundo de recomeçar. Não necessariamente mudar tudo por fora, mas renascer por dentro. Há uma fadiga com histórias repetidas, com ciclos que se prolongam, com promessas que nunca se cumprem. Você sente que merece algo mais verdadeiro, mais alinhado, mais íntegro. E, ao mesmo tempo, percebe que isso não virá pronto de lugar nenhum. É você quem precisa se alinhar. A vida não entrega sentido como presente embrulhado, ela revela sentido quando você se posiciona de forma autêntica diante dela. Você pode sentir uma força antiga, quase ancestral, como se algo muito mais velho do que a sua história pessoal despertasse dentro de você. É como se memórias além do tempo comum começassem a tocar sua consciência, lembranças que não são lineares, mas sensoriais, simbólicas, profundas. Essa sensação de eu já conheço isso não é delírio, é reconhecimento. Toth rege exatamente esse território, o da memória maior, aquela que ultrapassa o ego e se conecta a algo mais amplo, como se a própria vida se lembrasse de si através de você. No meio desse processo, surgem momentos de paz inexplicável. Entre lágrimas e turbulências, há respiros de serenidade tão profundos que parecem vir de outro lugar. Nesses instantes, você sente que tudo está exatamente onde deveria estar, que não há erro, que as dores e as alegrias fazem parte de um mesmo movimento maior. Essa paz não é fuga. Ela é um vislumbre da sua própria essência, que sempre esteve intacta, mesmo enquanto você atravessava tempestades. É como se, por alguns segundos, você se sentisse inteiro. Você começa a se relacionar de outra forma com o silêncio. Antes ele incomodava, agora ele acolhe. No silêncio, você percebe camadas de você que o barulho não permitia sentir. Pensamentos desaceleram. Emoções se organizam, percepções emergem. O silêncio torna-se campo fértil para revelações internas. E é justamente nesse espaço que Toth se aproxima com mais clareza. Não como voz externa, mas como entendimento repentino que brota de dentro, como se você sempre soubesse e só tivesse esquecido por um tempo. A vida cotidiana segue, mas você não a vive mais no automático. Pequenos gestos ganham profundidade, conversas comuns revelam conteúdos ocultos, rotinas viram rituais sem que você perceba. Beber água, respirar fundo, caminhar, observar o céu, tudo passa a carregar um significado diferente, como se o sagrado não estivesse em lugares distantes, mas exatamente no simples que você ignorava.
Essa percepção dissolve a separação entre espiritual e humano. Você entende aos poucos que nada precisa ser negado para que o despertar aconteça. Ele acontece na vida, não fora dela. Você nota que algo em você começa a se realinhar com a própria verdade. Desejos antigos perdem sentido, novos impulsos nascem sem explicação lógica. Não é rebeldia, é coerência interna. É como se o coração e a mente, antes em guerra, tentassem conversar de novo. Há decisões que começam a surgir silenciosamente, sem drama, sem explosão, apenas como certeza tranquila. Isso sim, isso não. E esse não, muitas vezes, é para o que te machucava, para o que te diminuía, para o que te afastava de si mesmo. Em meio a tudo isso, você percebe que o despertar não é espetáculo. Não é luzes, promessas grandiosas, fogos de artifício espirituais. É um processo íntimo, às vezes doloroso, muitas vezes silencioso, de retirar camadas e voltar à própria essência. É mais sobre desaprender do que sobre acumular. É menos sobre se tornar algo novo e mais sobre lembrar quem você sempre foi. Thoth não oferece ilusões confortáveis. Ele oferece verdade. E a verdade, quando chega, desmonta aquilo que era mentira em você, por mais confortável que fosse. E então surge uma percepção profunda. Você não está sendo punido, nem testado, nem avaliado. Você está sendo chamado a viver com mais consciência, a sentir com mais presença, a escolher com mais responsabilidade, a existir com mais verdade. Esse chamado não vem de fora. Vem do centro do seu próprio ser. Ele se intensificou com a superlua, ganhou contorno com os sinais, encontrou eco nas suas inquietações. Agora, ele pulsa em cada batida do seu coração como lembrança e como promessa. Se ao ler tudo isso você sente algo mexer aí dentro, saiba que não é sugestão nem coincidência. É reconhecimento. Algo em você responde porque algo em você já sabia. Você não está começando agora, você está lembrando. E essa lembrança traz responsabilidade, mas também liberdade. A liberdade de viver de acordo com o que ressoa verdadeiramente no seu coração, sem precisar se esconder atrás das máscaras do passado. Você percebe que a vida, do jeito que você a conhecia, está começando a se desfazer nas bordas, não com destruição, mas com revelação. Como uma pintura antiga sendo restaurada, as camadas de tinta acumuladas ao longo do tempo começam a se soltar, e por baixo delas surge algo mais autêntico, mais vivo, mais próximo do que você realmente é. Esse processo pode dar medo, porque desmonta referências, expectativas e papéis que você carregou por anos. Contudo, ao mesmo tempo, ele traz uma estranha sensação de alívio, como se finalmente pudesse respirar sem pedir permissão. Thoth não chega para acrescentar peso. Ele chega para retirar o que nunca foi realmente seu. À medida que essa energia avança, você passa a olhar para sua história com novos olhos. Situações que um dia pareceram erros absolutos, hoje surgem como pontos-chave de um caminho que, de algum modo, fez sentido, mesmo quando doeu. Você começa a perceber como as quedas foram empurrões invisíveis em direção a si mesmo. Como perdas abriram brechas para verdades mais profundas, como silêncios forçados o obrigaram a escutar o que sempre existiu internamente. Nada disso diminui a dor que foi vivida, mas muda a forma como ela se assenta dentro de você. O sofrimento deixa de ser prisão e passa a ser portal. Você sente que tudo dentro de você pede mais honestidade. Não aquela honestidade superficial que se limita ao que se diz, mas a que envolve o que se sente, o que se nega, o que se evita. Há partes da sua história que você sempre empurrou para o canto, dizendo a si mesmo que já passou. Agora, essas partes retornam, não para feri-lo outra vez, e sim para serem integradas. Thoth não apaga capítulos,
Ele os reorganiza no livro interno para que você consiga enxergar o fio condutor que sempre esteve ali, costurando experiências, escolhas e transformações. Você também começa a notar como muitas das suas decisões foram guiadas pelo medo. Medo de rejeição, medo de abandono, medo de não ser suficiente, medo de ser quem realmente é. Esses medos, por tanto tempo escondidos, se revelam agora como forças silenciosas que moldaram caminhos, relacionamentos, oportunidades aceitas ou recusadas. Olhar para isso não é confortável, mas é libertador, porque ao identificar onde o medo atuou, você reconhece onde a sua liberdade ficou suspensa. E nesse reconhecimento surge a possibilidade real de escolher diferente daqui para frente. Talvez você perceba que está mais sensível. Coisas que antes passariam despercebidas agora o tocam profundamente. Uma palavra dita de forma descuidada, o olhar de alguém na rua, uma música que atravessa como flecha, o vento tocando o rosto, o céu mudando de cor. Essa sensibilidade não é defeito, é expansão. Significa que você está saindo da armadura emocional que precisou usar por tanto tempo para sobreviver. Thoth não convida você a ser duro, convida você a ser verdadeiro, e a verdade quase sempre é sensível, porque sente tudo. Nesse processo, você pode perceber que não consegue mais permanecer em lugares que violam quem você é. Ambientes, conversas, hábitos e pessoas que antes faziam parte do seu cotidiano começam a causar estranhamento. Não é que eles tenham mudado, você mudou. E essa mudança pede coerência. A alma se cansa de se trair. Você começa a perceber que o preço de permanecer onde não ressoa é alto demais. Custa sua paz, sua saúde emocional, sua energia vital. A partir daí, pequenas ou grandes decisões começam a ser inevitáveis, não por imposição externa, mas por fidelidade a si mesmo. Os sonhos continuam intensos, carregados de símbolos. Portas, pontes, águas profundas, casas antigas, pessoas que já se foram, caminhos que se multiplicam. Não é necessário compreender todos os significados intelectualmente. O importante é perceber o efeito que esses sonhos causam em você ao despertar. Alguns deixam o coração acelerado, outros trazem calma profunda, outros parecem avisos silenciosos. Thoth fala através dessas imagens, porque elas atravessam as defesas da mente e alcançam diretamente aquilo que realmente precisa ser tocado. Você passa a perceber com mais clareza quando está se traindo. O corpo denuncia. Um aperto no peito, um nó na garganta, uma exaustão repentina após dizer sim quando queria dizer não. Esses sinais ganham volume agora. Eles não permitem mais que você ignore o que sente. A vida inteira você pode ter sido treinado para priorizar os outros, agradar, adaptar-se, diminuir-se. Agora, algo em você diz basta, não em tom de revolta, mas de verdade. É um basta tranquilo e inegociável, nascido do reconhecimento do próprio valor. Nesse ponto, a pergunta "quem eu sou" começa a ganhar nova profundidade. Ela deixa de ser intelectual e passa a ser existencial. Quem eu sou sem meus personagens? Quem eu sou quando paro de tentar me encaixar? Quem eu sou quando permito que o que sinto tenha espaço? Essas perguntas ecoam dentro de você como mantras silenciosos. Não há pressa para respondê-las. Elas não pedem definições rápidas, pedem presença. A resposta não virá em frases decoradas, mas no modo como você começa a viver. Você sente uma espécie de realinhamento interno, como se peças deslocadas estivessem encontrando aos poucos seus verdadeiros lugares. O que era confuso começa a ganhar contorno. O que parecia sem sentido começa a se organizar em um nível invisível. Você talvez ainda não consiga explicar a ninguém o que acontece, mas sabe, de forma íntima e incontestável, que algo está se transformando.
Esse saber não é racional, é visceral. Ele vibra no corpo, pulsa no coração, respira no silêncio. E à medida que isso acontece, você percebe que não precisa mais se provar tanto. A necessidade de convencer os outros diminui. A urgência de ser compreendido cede espaço para a serenidade de apenas ser. Toth sussurra exatamente isso. Você não existe para caber nas expectativas alheias. A sua existência é por si só um caminho de revelação. E quanto mais você tenta se encaixar em moldes externos, mais se afasta do desenho interno que veio manifestar. O retorno a si não é arrogância, é responsabilidade com a própria vida. Há então um nascimento silencioso, não com aplausos, não com plateia, não com anúncios grandiosos. É um nascimento interno, quase secreto, perceptível apenas para quem realmente sente. Você começa a perceber novas camadas de amor por si mesmo. Não um amor narcísico, mas um amor lúcido, que reconhece tanto a luz quanto as sombras. Um amor que não exige perfeição para existir. Esse amor muda tudo, porque desmonta a lógica antiga de que você precisava fazer ou ser algo específico para merecer existir plenamente. Com o tempo, você começa a agradecer por coisas que antes amaldiçoava. Situações difíceis, despedidas, portas fechadas, momentos de solidão profunda. Você enxerga como tudo isso foi força disfarçada, condução silenciosa, preparo invisível. Nada foi desperdiçado. Cada experiência construiu um pedaço do ser que hoje desperta. E é nesse reconhecimento que surge uma gratidão que não é obrigatória nem forçada, mas espontânea, nascida de uma compreensão mais ampla da própria história. Você percebe também que aquilo que chamava de controle era muitas vezes apenas medo mascarado. O desejo de prever tudo, de garantir resultados, de evitar o incerto. Agora, no entanto, você começa a se abrir para o fluxo. Não para a passividade, mas para a confiança. Há uma força que move tudo, inclusive você, e ela não se curva à sua ansiedade. Quando você se alinha a essa força, a vida deixa de ser luta constante e passa a ser travessia consciente. E é nessa entrega lúcida que Toth atua com mais clareza, guiando não pela imposição, mas pela compreensão. Você nota que a presença se torna seu maior recurso. Estar aqui, agora, inteiro no que sente, no que faz, no que escolhe. O passado perde parte do peso, o futuro deixa de ser ameaça ou promessa distante. O momento presente ganha densidade, textura, profundidade. É aqui que a vida acontece. É aqui que os sinais surgem. É aqui que você se encontra consigo mesmo. E é exatamente nesse ponto que o chamado se intensifica, como um pulso que diz sem palavras, continue. Se algo em você vibra ao ler isso, é porque o processo está em curso. Não há necessidade de apressá-lo, nem de interrompê-lo. Ele tem seu próprio ritmo, sua própria sabedoria, sua própria direção. A superlua apenas ampliou o volume do que já existia. Toth apenas aponta o espelho. Quem atravessa é você. E quanto mais avança, mais percebe que o caminho não é para fora, é para dentro. E que, ao chegar em si, o mundo inteiro muda de lugar. Cada símbolo que atravessou esta jornada permanece vivo em você. Não como enfeites, mas como chaves. Chaves que abrem corredores internos, portas esquecidas, janelas para partes suas que estavam escondidas atrás do medo, da pressa, das expectativas alheias. Toth não entrega respostas prontas. Ele desperta perguntas que se tornam faróis. E essas perguntas continuarão a caminhar com você, reaparecendo em sonhos, em encontros, em silêncios que antes passavam despercebidos. Talvez, ao longo desse percurso, você tenha sentido um leve desmoronar por dentro e, ao mesmo tempo, uma construção silenciosa acontecendo em camadas mais profundas. Não há contradição nisso. Para que o novo surja, é preciso que o antigo se desfaça com gentileza.
Não se trata de negar quem você foi, mas de honrar cada versão sua que precisou existir para trazer você até aqui. Tudo teve um porquê, mesmo quando você não compreendeu. E compreender agora não exige explicação, apenas aceitação. Você está levando consigo algo que não pode ser retirado, percepção. E a percepção transforma. De repente, aquilo que passava despercebido ganha luz. Aquilo que doía sem sentido encontra um significado. Aquilo que parecia vazio revela espaço. A realidade externa pode continuar a desafiar você, mas agora existe um centro, um eixo, um ponto interno que permanece mesmo quando tudo ao redor se move. É ali que Thoth sussurra. É ali que a consciência repousa quando o mundo fica ruidoso demais. Permita-se sentir o eco do que foi dito e principalmente do que foi sentido. Este não é um fim, é uma travessia que segue em você. O verdadeiro desfecho não está nestas palavras, mas no que você fará com elas em sua vida diária, nos pequenos gestos, nas escolhas silenciosas, nos instantes em que decidir ser verdadeiro consigo mesmo. A transformação raramente anuncia a própria chegada. Ela apenas acontece, e um dia você percebe que já é outro ao olhar por dentro. Você pode não ter recebido respostas diretas, e isso também é um presente, porque algumas respostas não cabem em frases, cabem em experiências. Elas se revelam no tempo, em camadas, em movimentos sutis que só quem sente pode reconhecer. Thoth trabalha com eternidade, não com urgência. Ele planta sementes na alma. Algumas germinam agora, outras só muito depois. Mas todas permanecem. Você foi tocado porque estava pronto, mesmo que duvidasse de si. Nada do que chegou até aqui veio por acaso. A superlua passou, mas o movimento que ela despertou continua pulsando em você. Thoth segue onde foi reconhecido, na consciência que se abriu, no olhar que mudou, no sentimento que agora sabe que existe algo além da superfície das coisas. Você não volta ao ponto de partida quando desperta. Você segue, mesmo quando tenta parar. Permita que as imagens permaneçam. Permita que algumas frases voltem sozinhas nos momentos inesperados. Permita que perguntas surjam no meio do dia, no meio da noite, no meio de um silêncio qualquer. Elas são sinais de que a jornada continua se desenrolando dentro de você. Nada foi concluído, tudo foi iniciado. Você carrega agora um fogo tranquilo que não queima por fora, mas ilumina por dentro. Pode ser que, nos próximos dias, você perceba movimentos sutis, escolhas diferentes, percepções novas, emoções que se revelam com mais honestidade. Não force nada. Deixe que o processo se mova no próprio ritmo. A vida não erra o tempo. O que é seu encontra você quando você se encontra, e você está se encontrando mesmo quando não percebe. Guarde, então, uma verdade simples e profunda. Você não está separado daquilo que busca. O caminho não está diante de você, ele está em você. Thoth apenas acendeu a lanterna. Quem caminha é você, e cada passo dado com consciência altera o desenho do mundo, mesmo que ninguém veja. Transformação verdadeira raramente é barulhenta, ela apenas muda tudo. Se algo em você foi tocado, permita que esse movimento continue além destas palavras. Se sentiu que esta experiência falou com o que existe de mais profundo aí dentro, permaneça conosco nessa travessia. Deixe seu gesto de presença, compartilhe o que vibrou em você, escreva o que emergiu, convide outros que sentem o chamado. Inscreva-se para seguir caminhando junto, não por hábito, mas porque algo em você reconheceu que pertence a este percurso.